Shalom, shalom. E aqui se inicia a parte 2 do meu testemunho. Como eu havia dito antes, eu fujo da casa dos meus pais, da minha cidade, e venho parar em Goiânia. Isso de carona. Já em Goiânia, longe da minha família, longe dos meus pais, longe dos meus irmãos, na minha cabeça se iniciava um novo tempo, um tempo de bênção, um tempo de vitória, um tempo de conquista, mas não foi assim que aconteceu. E ali eu começo a trabalhar e morar no mesmo local. E eu me matriculo numa escola muito próxima. A escola dava uma distância de 200 metros. E ali eu começo a estudar, a trabalhar e a morar no trabalho. Isso com 14 anos. Era e é comum hoje em dia e naquele tempo uma família bem-sucedida trazer uma menina do interior. Isso ainda é cultura em alguns estados, em algumas cidades, principalmente nas capitais. E eu fui uma dessas jovens que não tinha muito conhecimento, vivia no interior, não tinha pai, não tinha mãe. Então, era propício, né, para aquelas pessoas. E ali eu começo a sonhar muitas coisas. E naquela casa era eu, essa outra moça, a gente trabalhava para essa família. E nessa casa tem 2 filhos homens, tem a minha patroa, Ângela, o esposo e 2 filhos. E ali eu começo a sonhar, a trabalhar e pensar em coisas novas, num novo tempo. Mas não foi exatamente o que eu pensei. E aí, como naquela época não tinha celular, orelhão era muito raro, eu perco totalmente o contato com os meus pais. E eu começo a viver ali com aquela família, com aquele pessoal, com aquela outra moça que me trouxe, naquele lugar desconhecido. E o único lugar que eu vou é na esquina e volto. E do meio pro fim, aquela minha patroa já não estava me pagando. E para piorar a situação, eu começo a sofrer abusos dos 2 filhos. E quando estava nos filhos, ainda era suportável. E eu trabalhando muito, sofrendo aqueles assédios. E por fim, o marido também, ele tenta, né? E eu me nego, não aceito. E mais uma vez, eu sou dotada de ódio, de revolta. E convivendo ali com aquela família, eu convivi com ele quase um ano, ou um ano fechado, para ser preciso. Isso já na época de 2003 para 2004. E eu começo a me revoltar naquele lugar, com aquela família, com aquele povo, e aquilo me dá um nojo muito grande daquilo, né, daquilo que eu estou vivendo, e muita raiva, e eu era visto como objeto, e aquilo me frustra muito. E minha família não sabe de nada, eu não tenho contato com os meus irmãos, eu não tenho contato com os meus pais, e aquilo vai se intensificando, e eu começo a não receber. Eu paro de estudar novamente. Na época eu estava na 7ª série. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho um ensino médio concluído.
ensino fundamental, ensino médio. E naquela ocasião ali eu paro de estudar novamente. E fico naquela casa e eu não recebo e eu fico sofrendo aqueles abusos. E agora o marido da minha patroa tenta se aproximar de mim. E eu me nego e eu sofrendo aquelas investidas terríveis. E eu lembro que eles prepararam uma viagem. A família preparou uma viagem. E ali eles me deixam trancada dentro daquela casa. Eles viajou todos. Viajou os filhos. Viajou a minha patroa. Viajou o marido e a moça que estava comigo. E eu fico lá, dentro dessa casa, trancada. Só que, graças a Deus, lá tinha, né, alimentos, tinha TV, eu conseguia assistir. Mas ali, fiquei ali, naquela casa. E eu começo a premeditar mais uma vez fugir. Mais uma vez. A fugir. E pensar como que eu ia fugir daquele lugar, daquela casa. Como que eu iria fazer para sair daquele contexto. Porque eu pensei que eu iria para algo melhor, para algo, né? Algo grande, não. Eu mais uma vez estava ali presa, humilhada, sem dinheiro para comprar um absorvente, sendo abusada. Só não passei fome, né? Graças a Deus. Mas eu estava sendo privada. E já por volta de 2004, 2005, não sei precisar a data correta, quando eles me deixam ali, eu vim para cá em 2003, quando eles me deixam ali naquela viagem, eu começo a premeditar a minha fuga. E aí eu pego poucas coisas que dava para levar. E eu fugi daquele lugar. Fugi. Fiquei na rua. Não tinha teto. E eu fiquei numa praça, noutra, andava com pouca coisa, né? Numa mochila. E eu pensava, pra lá eu não volto. E se eu ver aquele pessoal, eu vou me esconder, eles não vão me achar. E ali eu consigo me safar, me livrar, né, daquela família. Saio sem dinheiro, sem nada, com algumas roupinhas, pouca coisa. E ali eu começo a vaguear por um bairro chamado São José, aqui em Goiânia. E começo a fazer amizades, né? Um bairro onde tinha muitas pessoas, tinha muita confecção de roupa. E ali eu começo a fazer amizade com uma pessoa, com outra, converso com a moça. Tinha uma praça, né? Tinha muitos jovens e toda sexta-feira tinha uma feira nessa praça. E eu vou ali, converso. E uma moça chamada Malu, ela me conhece. E ela começa a saber um pouco da minha vida. E eu começo a confiar nela e contar, né? E eu conheço outras duas amigas também, que depois de um tempo eu morei com elas, que é a Cristina e a Jaqueline. E ali elas tomam ciência, né, da minha real situação. E quando eu tô naquela situação ali, de rua, eu fico sabendo que eu tenho uma irmã que tá morando aqui também, numa outra casa, num bairro próximo. E aí, porque de tempos em tempos eu conseguia comprar um cartão e entrar em contato com a minha família. Porque lá perto da minha mãe tinha uma moça que tinha um telefone fixo.
Então, eu já liberta daquele lugar, eu conseguia de vez em vez ter contato. E aí, eu fico sabendo que a minha irmã veio e eu pego o número do lugar que ela mora. E eu entro em contato com a minha irmã. E a minha irmã, do meio pro fim, não estava passando por uma situação legal. E ela vem também. Aí fica eu e ela nessa situação de rua ali. Uma hora fica na casa de um amigo, uma hora fica na casa de outra, e nós ali com a nossa mochila. E aí nós começamos a ter amizades, e um dia a gente dorme na casa de um amigo, no outro dia a gente dormir na casa de outra, e a gente não conta muito o que está se passando, né? Conta mais pelas metades. E ali, essa conhecida minha, chamada Malu, falou, olha, se vocês quiserem, eu arrumo um trabalho para vocês trabalhando na confecção. E ela arrumou, e a gente ia comer na casa da mãe dela, meio que escondida. A mãe dela não gostava muito, porque eles também... Ela tinha 3 filhos, a mãe dela, já sustentava a Malu, e mesmo assim a gente ia lá, a gente comia na casa dela. Agradeço a dona Cida, se a senhora estiver me vendo, viu, dona Cida? Eu sou muito grata por tudo. Sou grata por tudo. Pelas pessoas que me alcançaram, que me deram uma dormida. Sou grata pela vida da Cristina, pela vida da Jaqueline, pela vida da Malu. Sou grata por todos vocês. E eu ficava vagueando ali com a minha irmã. Aí a minha amiga Malu falou, olha, vamos alugar uma kitnet pra nós. Na época ela tinha um vô, o vô dela era vivo. E o vô dela nos ajuda a alugar uma kitnet. E ali a gente vai morar de aluguel. Eu, a minha irmã e a Malu. E a dona Cida me dá um sofá. Um sofá de fibra. E lá era a minha cama. Eu já tinha uma cama, né? Pra quem não tinha nenhum teto. E ali nós ficamos naquela kitnet, creio eu, por quase 2 meses. E por não ter condições, mais uma vez fomos despejadas. E ali eu volto para casa da Malu, da mãe dela. A casa era muito pequena, tinha vezes que a gente dormia ali por fora, ou às vezes dormia escondido na sala dela. E ela falava, Malu, o que você quer com essas meninas aqui, dando despesa? Mas mesmo assim, ela tinha um bom coração. Ela passava, ela trabalhava na prefeitura, eu creio que trabalha até hoje, com a bicicletinha dela. Ela ia no mercado, com toda a reclamação que ela tinha de nós, ela ia lá, comprava um lanche, comprava algo. E sempre cuidou da gente. E ali... Mais uma vez a gente retoma, né? Trabalhando em confecção. Aí eu saio para morar com outras amigas. E uma dessas amigas, nós fomos morar em 3. E ali eu vou crescendo, né? E quando eu tinha meus 17 anos, eu engravido. Morando de aluguel, já tinha retomado os estudos novamente. E aí eu engravido do meu filho, que vai fazer 18 anos, agora dia 30 de julho. E ali, a minha barriga cresce, meu filho nasce. E uma família muito abençoada, agradeço muito a Dona Rosa, o Leonardo, pai do meu filho, um homem incrível. E que sempre, né, foi presente e assume ali a criação do meu filho. A tia dele que criou ele falou, olha, eu quero assumir, né, a criação do Lucas. A princípio eu me nego, mas depois eu me conformo. E tá aí, né, meu filho, em breve vai entrar na faculdade. Eu só tenho a agradecer essas pessoas maravilhosas. E eu prossigo, né? Prossigo ali com muita dificuldade. Tinha vezes que tinha um dinheiro do aluguel, tinha vezes que não tinha. E aí eu conheço meu esposo.
que eu fiquei viúva em 2016. Eu conheço meu esposo num bar. E o que me atrai é o dinheiro. Que ele tinha muito dinheiro e chegava nos lugares e pagava para todo mundo, tudo. Ele chegava no lugar, ele pagava a conta de tudo, de todo mundo. E ali, esse homem, ele não era jovem, ele já era um homem feito, se interessa por mim. E aí, a gente começa um relacionamento. E aí nós começamos a ter esse relacionamento. E ele tinha saído da cadeia, ele volta pra cadeia. E ali ele começa a me ajudar e eu começo a ver o dinheiro de uma forma muito fácil. E eu fui lá na cadeia visitá-lo. Fui lá na cadeia, arrumei os papéis. Na época a gente ainda não tinha casado, né? Ficamos amaziados. E eu vou lá no presídio ver. Passa 2 meses, ele sai. E ali a gente vai morar juntos. Eu e meu primeiro esposo. E o meu esposo, ele mexia com tráfico de drogas. Ele mexia com assaltos. E eu começo a pender para esse meio, para esse lado. E eu sempre fui uma pessoa honesta, mas o que me atraiu para isso foi o dinheiro fácil. Porque uma vez a pessoa que passava fome, que não tinha dinheiro de pagar o aluguel, que já tinha morado na rua, que já tinha sido despejada, agora vê dinheiro com facilidade. Tudo que quer pode comprar, então aquilo me fascinou. E eu me caso com esse homem, começo a seguir todos os passos dele, a andar com ele, a me interessar por o mercado das drogas. Onde eu ia, então eu comecei a saber tudo. A saber como que funcionava, saber onde pega, aonde leva, como fazer, como multiplicar, como que faz a distribuição, né? Começo a conhecer pessoas que trazem entorpecentes de outros países para cá. Então eu começo a saber tudo ali, né? Uma vez que agora eu era a esposa dele. E aí eu começo a entrar nesse deslumbre, né, do dinheiro. E quem já precisava, eu já comecei a mandar dinheiro para minha mãe. E mandava. E vivendo ali, né? E tudo que eu queria eu tinha. E comprei moto. E tirei carteira. E tudo assim, tudo que eu almejava eu tinha. Carro novo. Tudo. E ali, um belo dia, isso já em 2009, ele vai preso. E aí eu assumo, né, os negócios. Porque eu já estava ali 2, 3 anos andando com ele, então sabia tudo. Todos os passos, né? E aí eu comecei a assumir os negócios. Comecei a assumir os pontos de droga, a distribuição. Eu sabia fazer as drogas, eu sabia multiplicar. Eu sabia levar. Levava lá, pegava aqui. Levava dinheiro. Tudo, armas. Tudo que o tráfico me mandava, eu fazia. E fazia com excelência. E isso foi me dando um certo status dentro do tráfico. Porque todo mundo falava, a mulher do Luizinho é uma mulher que não tem medo. É uma mulher ousada, uma mulher que não bebe, uma mulher que não fuma. E que tudo que a gente pede, ela faz. Eu sempre tive essa qualidade, fazer tudo na minha excelência. E ali eu fazia tudo aquilo que era, toda a responsabilidade que era passada, eu fazia. Eu fazia. E ali eu fui me aprofundando naquela ilusão. E aí o meu esposo sai, a gente continua ali no tráfico de drogas. Eu vivi 10 anos no tráfico.
Eu nunca fui uma pessoa ruim, eu nunca fui uma pessoa de vício. Muitas das vezes eu entrava no meio para defender um viciado, para evitar algo. Eu entrava, eu não deixava, porque meu esposo ele era um pouco severo, mas eu sempre, como se dizia lá no tráfico, passava o pano, não permitia que derramasse sangue de ninguém, eu não deixava. E aí, mais tarde eu também fui presa, porque você vai se aprofundando, e fui presa uma vez, fui presa duas. E tudo aquilo que o tráfico tinha nos dado também, com a mesma facilidade, ele tomou. Dava e tomava. E aí, já na cadeia, passando dificuldades, a mãe do meu esposo, sempre nos ajudava. Dona Antônia, mulher maravilhosa, me sustentou mais de anos na prisão. E aí eu começo a padecer agora. Quem vivia no estrelismo, no luxo do tráfico, agora começa a padecer na cadeia, depender dos outros. E ali eu saio mais uma vez da prisão. Saio mais uma vez da prisão. E eu sei aonde tem arma, eu sei onde tem droga, eu sei aonde tem moto para fazer correria, eu sei onde tem tudo. Eu chegava nos lugares, era tudo, tinha facilidade. Quando eu falava o nome do marido, meu. E ali mais uma vez a gente sai e começa a viver naquela ilusão novamente. Como se dizia no se erguer, né? Correr atrás do prejuízo. E ali eu saio já grávida. Saio grávida, mais uma vez. E ali, depois de alguns meses, minha filha nasce. Minha filha nasce. Que quando a minha filha nasce, eu comecei a ter temor. Eu comecei a ter um pouco mais de temor. Eu já não tinha mais aquele sangue no olho. Aquela coragem. Porque o diabo, ele põe na gente uma coragem muito grande. Satanás, ele coloca na pessoa uma coragem, ela não tem medo da morte, ela vai em qualquer lugar, ela faz qualquer negócio, qualquer missão que me dava era a missão cumprida, porque eu não tinha medo. E hoje eu fico avaliando, falei, Senhor, quantos foram os livramentos, quantas vezes o Senhor me livrou da morte, quantos livramentos eu passei de ser morto por uma polícia, de um rival, mas o Satanás, ele te cega de uma forma que você tem uma coragem muito violenta. Você não tem medo, você não pensa na morte. Você só pensa assim, se alguém vir, eu mato. Eu nunca fiz mal pra ninguém, mas se alguém atravessasse no meu caminho, eu atirava. Atirava e, né, eu tinha isso comigo. Se alguém tentar, eu atiro, eu mato. Então eu tinha uma coragem maligna. E aí eu começo a me envaidecer demais depois que a minha filha nasceu e começo a ter um espírito de pombagira terrível. E começo a ficar muito vaidosa. E começo a fazer cirurgia plástica e faço barriga, coloco silicone. E começo a andar muito pintada. E começo a usar muitos megahertz. E já livre, né, do cárcere, começo a investir em mim, a fazer academia. Dotada de um espírito de luxúria, um espírito de sensualidade muito forte, né? Um abismo, ele te leva a outro. E aí eu começo a fazer festas, a convidar, né, pessoas do meio de drogas, e festa com muitas, com drogas, bebida, comida. E ali a gente fazia aquelas festas, né, para aquele grupinho ali, né, do tráfico, né, para traficantes, mulheres de traficante. E nós vivíamos naquele mundinho, né?
Aquele mundinho de ganhar, de gastar, de se pintar, de arrumar cabelo, de pôr silicone. Esse espírito de vaidade muito grande. E aí, eu lembro que em uma dessas festas, eu tinha uma amiga que era mulher de um rapaz que também era bem próximo, né, dos patrões, dos traficantes da época. E eu conheço uma moça que vem com a outra que já era conhecida minha. E aí, ela pega e vem até minha casa, vê meu estilo de vida. E aí, essa moça, ela pega e começa a se aproximar de mim. E ela pega o meu telefone e a gente começa ali uma amizade, né? Começa uma amizade e ela passa alguns dias, ela me pede uma quantia em dinheiro. E eu até tinha o dinheiro, só que eu não concedo o dinheiro para ela. E além disso, eu conto para essa outra amiga em comum, que falei, olha, fulano me pediu X emprestado e eu não emprestei. Eu até tinha, mas eu não emprestei para ela porque ela deve um fulano que eu conheço. Aí essa amiga minha vai e conta, né, para ela. Conta para ela a respeito do que eu disse. Que eu tinha essa quantia, mas eu não emprestaria para ela. E aí é onde começa a terceira parte, né, do meu testemunho, que eu vou contar para vocês.